estar com vocês. Para cá, obrigada, viu, professora Verli, pelo convite, pastor Erlo, minha amiga Thelma. Meninas, eu cortei o cabelo mirando na Thelma e errei. Aí vocês tiram a conclusão, que era a mira, o que era o sonho que virou a realidade, tá? Mas eu estou curtindo lavar o cabelo, em 2 minutos está pronto. Meninas, nós temos 2 momentos para conversarmos nessa tarde, então eu dividi em 2 partes, claro, para que você possa ter mais certeza ainda do quanto você é especial para Deus. E por conta disso você foi criada de uma forma incrível, incrível. E também para você ver como tudo em nós funciona junto. Nós somos um ser integrado. Não há nada em nós que funcione separadamente, ok? Então eu quero desafiá-las a cuidarem de vocês. E também eu quero desafiá-las a cuidarem do coração de vocês. Na segunda parte nós vamos conversar um pouquinho mais sobre como cuidar do nosso coração, ok? Então vamos lá. Eu trouxe esse artigo para começar, porque eu acho que o título dele já emociona. Lê comigo. Olha que emocionante. De verdade, você veio aqui à tarde só para ver isso, não foi? Gente, olha só, um fragmento de pentavoxel do córtex cerebral humano, reconstruído numa resolução nanoescalar. Gente, isso é incrível. Se eu pudesse, eu ficava a tarde inteira só falando disso para vocês. Pode chorar, vocês estão liberadas para isso. Na verdade, esse trabalho foi publicado agora, em maio, na Science, que é uma das revistas científicas médicas mais importantes do mundo. E esse trabalho, ele é incrível. Quer ver só o que ele gerou? Isso daqui. Deixa eu ver para onde eu aponto. Até o controle aqui ficou emocionado. Nem ele está acreditando nisso. Para onde eu aponto? Eu não sou tão boa nisso. Me ajuda? Trabalhar com... Olha, o título desse artigo é fácil. Agora, esse controle... Esse aqui vai para frente. Ah, esse que vai para frente. Isso. Entendi, obrigada, viu? É que a setinha que vai para frente é o que vai para frente. Não é tão óbvio assim. Gente, isso daqui é lindo. Olha para essa imagem maior aqui. Não é de chorar? Isso daqui mudou muita coisa do que a gente acredita. Mas muita coisa. Na verdade, isso daqui, claro, é um corte. Essa imagem que foi vista numa resolução absurda, com o uso da inteligência artificial. Mas esse é um corte real, que ele só está exemplificado em cores, ele foi marcado para que nós pudéssemos olhar para ele de forma mais organizada. Mas contem comigo quantas camadas tem. Cada letrinha é uma camada. Eu estou com medo de apertar aqui no meio e desligar o telão. Não? Não desliga? Eu aponto, né? Ó, quantas camadas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso fez a gente chorar. Por quê? Porque o que se acreditava até esses dias atrás, até alguns meses, é que o córtex cerebral, né, o córtex humano, o cerebral, porque o rim também tem córtex, é sempre essa camada mais externa. O córtex, o que a gente acreditava até pouco tempo, até há poucos meses, é que o córtex tinha apenas 6 camadas. E descobriu-se que são, na verdade, 7 camadas muito bem organizadas de células. Se antes já se considerava este cérebro tão complexo, mas tão complexo, sendo considerado o objeto de estudo humano mais complexo conhecido, sabiam que os cientistas, né, entre eles eu me incluo, mas eu estou falando dos famosos mesmo, eles dizem que o cérebro humano é mais complexo
e é mais difícil de compreendê-lo do que entender a nossa galáxia. Sabia disso, pastor Erlo? É considerado mais complexo e mais difícil de entender o cérebro humano do que as estrelas que compõem a nossa galáxia. Você poderia agradecer a Deus com uma salva de palmas pela forma que Ele te fez? Você poderia dizer para Deus que você vai cuidar muito bem desse corpo que Ele fez para você? Porque só um Deus que faz você, pelo que nós entendemos, mais complexo do que tudo que o ser humano conhece e estuda. Só um Deus para fazer isso com a gente. Olha, essa imagem aqui também é uma imagem tridimensional. Aqui é tudo corte tridimensional. Ah, tá. E esse corte aqui que revelou tanta coisa, ele é só de 1 centímetro cúbico do cérebro, desse córtex. Só 1 centímetro cúbico. E nós já encontramos só nesse centímetro cúbico mais de 57 mil células. O nosso cérebro guarda mais de 1,4 petabytes de informação. Isso significa 1,4 seguido de 15 zeros. Não é incrível demais? O quanto que você consegue guardar de informação? Quando nós olhamos, olha essa imagem aqui, ó, o J, é uma imagem real de um neurônio triangular fazendo inúmeras conexões com os outros neurônios. Sabe cada encostadinho aqui, ó, que tem, o amarelo no verde? Essa é uma imagem real também, colorida para que ficasse mais didático. São as sinapses, a conexão entre os neurônios. E um único neurônio pode fazer até 10 mil conexões com outros neurônios. É incrível, não é? Então, o que a gente faz para cuidar de algo tão incrível assim? Bem, não, eu tinha que mostrar essa imagem. Essa imagem também é de um cérebro real. Eu não sei por que eu estou indo para lá e para cá, como se eu estivesse tampando a visão de alguém, né? Ao meu tamanho, achando que eu estou na frente de vocês. Mas faz bem para a autoestima isso. Ó, isso aqui é um neurônio real, essa imagem é real. Esse é um neurônio. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo verdes, estão vendo? Olha, milhares e milhares e milhares são as conexões que este neurônio está fazendo com outros neurônios. Isso aqui é tudo prolongamento de neurônios em volta dele. Aqui é bem o núcleo onde tem toda a informação do neurônio. Sabe o que é lindo nisso daqui? É que não tem nenhum desses filamentos, nenhuma dessas conexões que está aí por acaso. Tudo tem a sua função. E sabe o que é mais lindo ainda? Deus, Ele permite que nós tenhamos toda essa complexidade para que nós pudéssemos ter uma vida melhor e louvá-lo no máximo da nossa capacidade. Estão vendo todos esses filamentos? Vou pegar esse daqui, vamos pegar um próprio prolongamento do neurônio. Sabiam que esse prolongamento aqui, a maioria deles é mais fininho, esse prolongamento é mais fininho do que o nosso fio de cabelo, mas muito mais fino. O fio de cabelo, ele pode ter até 70 micrômetros. Aqui a gente tem prolongamentos que tem só 4. Entenderam a proporção de 4 para 70? E mesmo assim eles estão ali sustentados no cérebro, sem saírem do lugar, porque Deus colocou muitas células de sustentação para eles se manterem, para que eles possam cumprir as suas funções. Por que eu te trago isso? Isso daqui também é uma imagem real. Isso daqui é tudo, gente, célula nervosa, num espaço tão pequenininho. Cada tipo de célula está representado numa cor diferente. Por que eu trago isso tudo para você? Nosso Deus, Ele é tão incrível.
Mas ele é tão incrível, é que ele está tirando foto desse lado, então ele tem que ficar bonita. Entenderam? Nosso Deus é tão incrível, que Ele nos deu algo tão complexo como o nosso cérebro, mas Ele deixou para nós decisões simples que podem manter a saúde de algo tão complexo. Se Deus falasse assim, olha, eu quero comportamentos complexos, à altura da complexidade do cérebro de vocês, nós não daríamos conta. Mas Deus fala assim, eu deixo para vocês a melhor parte e a tarefa mais fácil. Amém? O nosso Deus é incrível. E olhem só, eu quero trazer só uma destas decisões simples que nós podemos tomar. Eu falei disso lá no nosso congresso, em Presidente Prudente. Quando nós falamos de decisões simples, você já sabe. Você precisa dormir suficiente. Você já sabe disso, não sabe? Faz isso. Não adianta, nós adultos precisamos dormir em média 8 horas por noite. Não dá para ficar negociando muito disso. Não dá. 6 horas ainda dá para aguentar por um tempo, mas nós fomos feitos para dormir em média 8 horas por noite. Poucas as pessoas são dormidoras curtas, que precisam de menos horas por noite. A maioria de nós precisa das 8 horas. Eu devo ser dormidor curto. Por quê? Porque eu durmo 3, 4 horas e dou conta do dia seguinte. Olha, claro que nós vamos nos adaptando às circunstâncias, mas a maioria de nós precisa das 8 horas. É a exceção quem precisa de poucas horas, ok? Exceção. Uma das métricas que nós temos referência é como esta criança dormia lá na infância, se ela precisava de menos horas do que as outras crianças e não ficava irritada, ela ganhava peso normal, tudo certinho, ok? Esse parâmetro não pode ser tomado na vida adulta, porque na vida adulta o nosso organismo vai se adaptando aos desafios e assim então ele acaba se acostumando a dormir menos horas. Mas nós fomos feitos para dormir mais. Não estou falando nem de adolescentes. Os adolescentes precisam dormir de 9 a 11 horas por noite. E eles estão dormindo em média 3 horas por noite. É por isso que, claro, é um dos motivos que aproximadamente 70% das doenças mentais aparecem na adolescência. Sabiam disso? Depressão, ansiedade, bipolaridade, a maioria vai ter a instalação dessa doença na adolescência. Mas claro, muitas vezes não vai para um diagnóstico, ainda tem saúde para lidar, os adultos ainda são mais responsáveis pela vida deles, mas prestem atenção, há uma relação direta entre saúde mental e as horas que nós dormimos por noite. E o sono da tarde? Queridos, faz bem, mas não pode passar de 30 minutos para fazer bem, tá? É só mesmo aquela soneca, faz bem até. Gente, quem está tô achando que não trabalha, se quiser ir lá para minha casa. Alguém aqui tem tempo para dormir à tarde? Me ensinem o segredo do sucesso. Mas a gente não pode passar de 30 minutos à tarde, nós adultos, ok? Senão começa a ser prejudicial para o cérebro. Então, em média, ali no máximo 30 minutos para a gente dormir à tarde, ok? Em todas as doenças mentais, prestem atenção nisso, em todas as doenças mentais, há um transtorno do sono. Não estou falando que é porque apenas não dormiu que vai ter a doença mental, mas toda doença mental tem lá na sua descrição um transtorno do sono. Olha só como é importante. E Deus deixou de graça ou não deixou? Deixou. Organização da nossa rotina, que é mesmo uma loucura. É difícil organizar. Só que Deus deixou isso, algo simples, prazeroso.
necessário para cuidar deste cérebro tão incrível, tá? E outro aspecto que é extremamente importante é o cuidado com os nossos dentes. Alguém aqui é dentista? Temos algum dentista aqui? Lá atrás? Dentista, ó. A sua profissão aqui. Sabe o que a gente encontra? Uma associação da saúde bucal com a atrofia do hipocampo. Em pacientes que já estão com problemas de gengiva, já estão começando a perder os dentes. A saúde bucal está envolvida com a prevenção de demência. A gente já sabe que, por exemplo, a força das pernas tem uma relação direta com a prevenção do Alzheimer. Você sabia disso? É tanto que um dos testes que a gente faz no paciente que talvez esteja com Alzheimer é a força que ele tem nas pernas. A velocidade, o tempo que ele leva para levantar e percorrer uma distância, como está a saúde dessas pernas, a capacidade muscular, tudo isso tem a ver com prevenção do Alzheimer. A qualidade dos nossos dentes também. Existe uma relação direta entre a nossa capacidade cognitiva, entre essa rede neuronal. Sabe quando a gente olha para essa rede neuronal? Tão complexa. Quando a gente olha para a rede neuronal do hipocampo, ela depende também da nossa mastigação. Tem gente que mastigou muito nesse almoço. Eu sei que está aí bem protegido do Alzheimer por essa semana, pelo menos. Eu estou com essa sensação. Mas olha, quando nós olhamos, quando a gente pensa em demência, em prejuízo cognitivo, quando nós olhamos, por exemplo, para esse esquecimento que a gente tem, sabiam quando as perguntas que as pessoas mais me fazem é: doutora, como eu posso melhorar a minha memória? Estou esquecido. Nossa, não lembro onde eu coloquei as coisas. Claro, o estresse pode nos tornar mais cansados e com isso a nossa memória será afetada. Também a falta de atenção. Às vezes não é problema de memória, mas de atenção. Não tem como você lembrar onde está a chave se você não estava prestando atenção onde você estava colocando a chave. O cérebro não faz esse tipo de milagre. Então, às vezes, nos falta concentração, ok? Prestar atenção no que nós estamos fazendo. Mas o que nós olhamos é que aproximadamente 40% das demências são de riscos modificáveis, ou seja, daquilo que a gente pode controlar. E a qualidade dos dentes é um destes aspectos. Eu gosto muito desses estudos tão atualizados, porque eles vêm só falando para a gente assim, aquilo que a gente já sabe: Deus não erra, e Deus deu as orientações para Ellen White para que nós tivéssemos mais vida e vida em abundância. Alguém aqui não é adventista? Deixa eu ver se tem alguma amiga aqui. A amiga que não é adventista ali, tem mais alguém? Aqui. Deixa eu fazer uma explicação rápida sobre quem é Ellen White, tá? Ellen White, ela não é dona da igreja adventista. Ela foi uma mulher escolhida por Deus para que pudesse trazer para nós mais conhecimento para esses últimos dias. Deus, interessado na nossa saúde de uma forma ampla, deixou muitas orientações e também como viver os últimos dias. E nós a temos como profetisa. Foi tão interessante, esses dias eu estava conversando com uma amiga, a Cris Linares. Ela é quem escreveu aquele livro que virou um filme, Doidas no Divã, sabe? Ela é amiga minha, ela me chamou um dia para fazer uma live e foi muito interessante. E ela disse assim: vocês sabem que eu não sou de igreja nenhuma, a Rô é adventista. E ela disse assim: olha, ela mora nos Estados Unidos já há muitos anos. Um dia ela foi pegar um voo
precisava de algo para ler, passou numa banca ali dentro mesmo do aeroporto e achou um livro muito diferente sobre alimentação. Era de uma autora que ela não conhecia, chamada Ellen White. Comprou o livro e ficou encantada com o que ela leu, foi procurar quem era aquela autora e chegou até nós. E ela disse assim, olha, para quem está nos assistindo, ela falou assim, respeito todas as igrejas, todas as religiões, mas assim, gente, para de ter preconceito com Ellen White. O que a mulher escreveu é incrível. São mais, agora eu falo, mais de 100 mil páginas inspiradas, livros que são respeitados em universidades públicas até hoje. E ela disse assim, por que tanto preconceito com Ellen White? Por que vocês acham que é demais chamá-la de profetisa? E agora eu vou falar com o mesmo respeito que ela falou na live. Olha, vocês aceitam lá na igreja de vocês qualquer um levantando e falando que tem uma profecia para entregar? Vocês vão numa igreja, nem sabem quem está falando. E a pessoa fala assim, tem uma palavra de Deus para te entregar e vocês acreditam? Por que vocês não acreditam numa mulher que foi chamada há mais de um século e o que ela escreveu é válido até hoje? Isso é preconceito. Então Ellen White foi deixada por Deus para o nosso tempo, preparada para que nós pudéssemos ler e nós pudéssemos sim ter essa vida em abundância, ampliar. Ela é a luz menor levando a luz maior que a palavra de Deus. Então, quando ela falava já dos alimentos crus, quanto que a nossa alimentação precisa ser a alimentação mais saudável possível, mais integral possível, a ciência hoje vem trazendo isso para nós. E muito além daquilo que nós éramos capazes de imaginar. Olha só o que os trabalhos trazem. Existe uma relação entre alimentos duros e desempenho cognitivo. Sabe o que isso significa? Que quando nós mastigamos alimentos duros, alimentos como uma cenoura, como uma beterraba, alimentos mais integrais, uma castanha, o que nós encontramos? Uma melhor capacidade funcional e cognitiva numa população idosa. Eu trouxe aqui vários artigos para mostrar para vocês. Uma dieta de alimentos duros, por exemplo, ajuda no surgimento de novos neurônios. Entende o que é isso? Quando você só não pode sair comendo as árvores do campo aqui, tá? O tronco. A cenoura já é suficiente para ajudar, tá? Então, olha, quando nós olhamos, o alimento mais duro, ele vai ajudar até no surgimento de novos neurônios. Olha só, uma dieta mais molinha, sabe aquilo lá dos ultraprocessados, dos processados, a criança que a gente fica dando só alimento fácil para ela mastigar, pode afetar o desenvolvimento, e este estudo aqui foi feito em camundongos, mas também foi feito em seres humanos, mostrando que o alimento macio demais pode aumentar a vulnerabilidade para doenças mentais. Olha que interessante isso. Existe, quando nós mastigamos e o alimento é duro, esse movimento da mandíbula e a região do cérebro que ajuda a controlar esse movimento é do ladinho de onde faz todo um controle das nossas capacidades cognitivas. Memória, atenção, o que é de cognitivo mesmo, né? O nosso controle emocional, controle da impulsividade. Então, aumenta uma vulnerabilidade à doença mental quando os alimentos são muito macios. Quando nós temos perda dos dentes, isso também pode aumentar a disfunção cognitiva. Aqui eu quero fazer um desafio. Nós gostamos e nós precisamos cuidar de tudo que tem a ver conosco. Temos ou não temos? Mas olha, se eu posso te dar um conselho, quando você começar a perceber que tem um dente que está começando a ficar aí com uma cárie, você começar a perceber, por exemplo,
Essa é uma dica para as mulheres acima dos 40, talvez, até antes pode acontecer. Mas principalmente para as mulheres que já estão na menopausa ou entrando na menopausa. Eu já estou na menopausa, então eu sei o que é isso. Nunca mais vou falar de quem está na menopausa. Nunca mais na minha vida. E aí quando a gente olha, por exemplo, a deposição de cálcio no meio dos dentes. Sabe aquele dente que parece que está sujo? E escova, mas assim, volta assim, ó, da gengiva, tem aquelas placas, e você sabe que você mastiga, que você escova bem os dentes, que está tudo certinho? Isso pode ser uma deposição de cálcio no lugar errado. Rapidamente, vou aqui sintetizar, resumir a via. O estrógeno, ele é o GPS do cálcio, ok? Então, quem vai levar o cálcio para o lugar certo, para o dente, para os ossos, é a vitamina D, ok? Isso a gente já sabe, né? Mas quem faz a vitamina D conseguir levar o cálcio para o lugar certo, quem é o GPS da vitamina D é o estrógeno, que pode estar aí bagunçado em muitas mulheres. E é por isso que tem, por exemplo, osteoporose. Faz uma reposição de cálcio, faz a da vitamina D, mas se você não tiver o estrógeno no lugar, pode levar para o lugar errado, inclusive para o meio dos dentes, para pertinho da gengiva, ok? Então a gente, olha, começou a perceber qualquer alteração na sua boca, nos dentes, ou uma gengivite, cuida da sua boca. A minha dentista, ela é muito especial e ela diz que para todas as doenças do nosso corpo, o primeiro sinal será na nossa boca. Primeiro vai ser na boca. Olha, meninas, eu falo isso porque é de utilidade pública. Mulheres acima dos 40, ou quando já estão na menopausa, tendem a ter mais mau hálito. E não adianta escovar o dente, comprar um enxaguante bucal diferente. Por quê? Porque o estrógeno também controla a nossa saliva. A quantidade de saliva depende dos níveis de estrógeno. Quando cai o estrógeno, cai a produção de saliva, aumenta a halitose. Então, olhem os hormônios de vocês. A saúde bucal, a saúde de todo o corpo depende desses hormônios. E quando nós estamos, olha, com a nossa boca já passando por prejuízos, como por exemplo, perda de dentes, nós podemos começar a afetar o nosso cérebro. Olha que interessante, eu acho que eu trouxe mais artigos aqui para vocês, olha. A interação entre a atividade cerebral e a perda de dentes, são muitos trabalhos falando sobre isso. Olha que interessante, o alimento duro, esse é um trabalho do ano passado. Os alimentos mais duros modulam, ou seja, ajudam a controlar, a fazer com que funcione direito, modulam o comportamento, apertei errado. Modulam o comportamento, a nossa cognição, a nossa capacidade de pensamento, raciocínio, memória, atenção e toda a atividade cerebral. E esse é um estudo que foi feito amplo, olhando tudo que já tinha publicado nessa área, tanto com estudos em animais quanto em seres humanos. Com isso, então, nós temos algumas conclusões. A mastigação de alimentos duros ajudam a reduzir as respostas de estresse, tanto o estresse dos nossos hormônios, quanto do estresse da resposta do nosso corpo diante dos desafios. E também, quando nós comemos alimentos duros, aumenta a atividade do hipocampo, que está envolvido não só com a nossa memória, mas também com a regulação emocional, com o gerenciamento das nossas tarefas e gerenciamento do estresse. E também está relacionado com a atividade do córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, tomada de decisão refletida, ok?
Livre-arbítrio tem que ver com o córtex pré-frontal. Claro, todo o cérebro trabalha junto, mas é a região mais envolvida. Então, quando a gente mastiga alimentos duros, nós temos aí uma melhor capacidade para lidar com os desafios mentais e com os desafios cognitivos. E olha, o que nós olhamos é que para os transtornos da aprendizagem, o tipo de alimento importa sim. Não só se está comendo o que tem as vitaminas, etc. Mas também se esse alimento é duro ou não, vai influenciar no TDAH e parece que tem alguma relação com, não com o surgimento, mas como uma estratégia para o tratamento do autismo, ok? Com isso, o que eu quero falar para vocês é que nós precisamos cuidar de todos nós de uma forma ampla. Os estudos mostram que quando nós estamos comendo muito alimento processado e os ultraprocessados, nós estamos aumentando o risco de morte precoce. Esse estudo aqui, ele me chocou. Na verdade, ele surgiu depois de um levantamento do IBGE de 2022, e ele mostra que 57 mil mortes prematuras, aproximadamente a cada ano, estão ligadas à ingestão de alimento industrializado. Aproximadamente 60 mil pessoas no Brasil morrem por ano de forma precoce por conta de alimentos ultraprocessados que consomem. Esse é um estudo que foi publicado pela USP, mostrando o quão importante é cuidarmos da nossa alimentação. O palmitato, que é uma gordura saturada presente nos alimentos processados, dá uma olhadinha atrás do rótulo dos alimentos que vocês vão encontrar muito o palmitato. E olha, esse palmitato, que é encontrado muito em pessoas com sobrepeso, com obesidade, também está relacionado a declínio cognitivo. Sabe o que Deus está dizendo para a gente? Que nós precisamos cuidar deste cérebro complexo que Ele nos ofereceu. Que Ele fala assim: filha, filho, o alimento mais simples que vocês comerem é essencial para que vocês vivam bem. E também Ele está dizendo assim: não precisam de estratégias muito complexas para vocês viverem a bênção de um Deus infinito que ama vocês. Nós estamos celebrando aqui a misericórdia, a bondade, as bênçãos de um Deus que não esquece de nós. E nós podemos, em resposta a esse amor, dizer assim: ainda não estou lá e nós estamos todos na jornada. Mas hoje eu posso comer um pouco mais deste alimento saudável do que aquele. Esse mês eu vou conseguir economizar um pouco, no outro mês também, e vou lá fazer aquela obturação que eu preciso fazer. Peçam a Deus a misericórdia, para que a gente possa oferecer para Ele o que temos de melhor, que é o nosso corpo envolvido no serviço. Para que nós cumpramos a missão, nós precisamos ter saúde. Saúde física e saúde emocional. Para isso Jesus morreu. Porque a salvação que Ele tem para nos estender não deixa de lado a saúde que Ele quer nos oferecer. Que Ele abençoe a mim e a você e até daqui a pouco.